Olá, eu sou o professor Rodrigo Paiva, do IPH URGS, e vamos dar continuidade à nossa conversa sobre hidrologia e o tema de separação de escoamentos. Nessa videoaula, a gente vai conversar sobre estimativa e separação de escoamento baseado em análise do hidrograma, usando filtros digitais através de um exemplo prático. Bom, nesse exemplo, nós vamos mostrar como fazer a separação de escoamento usando o filtro digital de Eckert em planilha Excel. Nós vamos estudar uma série de vazões do rio Taquari-Antas, conforme apresentado nessa tabela. Então, nessa tabela a gente tem dia, mês, ano e é um intervalo de tempo e a vazão que foi medida nesse rio. Notem que a gente tem vários dias de vazão. Ela começa em 1940 e a gente tem cerca de 400 dias, tá, de vazões diárias, e essas vazões estão apresentadas nesse gráfico, nessa linha em azul. A gente observa também um período de vazões mais baixas, com estiagens, e algumas cheias, vários picos, né? Então, para utilizar o filtro digital de Eckert, primeiro a gente precisa calcular alguns parâmetros conforme estão apresentados nessa figura. Então, a gente vai precisar calcular o parâmetro K, que é o coeficiente de recessão durante as estiagens, e depois o parâmetro A, e escolher um parâmetro valor para o parâmetro BFI máximo, que é o Base Flow Index, o máximo percentual de escoamento de base. Bom, então a gente vai começar estudando esse máximo percentual de escoamento de base. A gente pode adotar valores da literatura, né? Então para rios perenes e aquíferos impermeáveis, ele é da ordem de 0,25, rios efêmeros e aquíferos mais porosos vai para em torno de 0,5, e aquíferos muito porosos em torno de 0,8, ou a gente poderia usar uma equação como essa, que estima esse valor com base nos dados de vazão. Então essa equação representa o fato de que, normalmente, quando as vazões mínimas são altas em relação às vazões médias e máximas, possivelmente a gente tem um aquífero poroso com alta contribuição de vazão de base e esse BF máximo deveria ser alto. Então a gente vai aplicar essa equação, e para usar essa equação a gente tem dois parâmetros. Um é o Q50 e outro o Q90, que são as vazões de 50% e 90% de permanência. Isso a gente pode estimar com base na série de vazões. Então a vazão com 90% de permanência pode ser estimada como percentil das vazões. Então vamos selecionar as vazões diárias. E o percentil de 10%, então 0,10. Então a gente encontrou 79 como valor de Q90, que é representativo das vazões mínimas. Se a gente olhar o gráfico, a gente percebe que 79 é um valor adequado conforme essas vazões mínimas apresentadas no gráfico. Vamos fazer a mesma coisa para Q50, percentil dessa série de vazões, percentil de 50%, então 0,5. A gente obteve 300 metros cúbicos por segundo, e o BFI max pode ser estimado como 0,8344 vezes o Q90 dividido pela Q50 mais 0,2146. Então a gente obteve um BFI máximo de 0,43. Então esse valor tem que ser entre 0 e 1. Então já vemos que nosso cálculo está adequado, né? Tivemos um valor adequado. Bom, para estimativa da constante de recessão das estiagens,
a gente pode usar essa equação, né? Então, a gente considera que as estiagens a recessão do hidrograma durante a estiagem é exponencial, conforme essa equação, B no tempo I mais 1 igual a B no tempo I vezes uma exponencial de menos ΔT sobre K. E se a gente inverter essa equação, a gente obtém essa outra equação, de onde a gente pode tirar o K em função do ΔT, em função de um par de vazões, né? E para isso a gente tem que selecionar um período de estiagem, poderia ser essa estiagem aqui, essa recessão, e com pares de vazões fazer essa estimativa. Então a gente já, para poupar um pouquinho de tempo, a gente já fez essa seleção de alguns valores. Notem que as vazões estão sempre decrescendo aqui, e a gente vai aplicar essa equação a alguns pares de vazão. Então, por exemplo, para esse primeiro par a gente faria K seria igual a menos ΔT, nós estamos trabalhando com dados diários, o ΔT é um dia, então pode ser menos 1, dividido por ln de vazão no tempo T mais ΔT, dividido por vazão no tempo atual. Então o resultado que a gente teve foi um K de 12 dias. A gente poderia fazer isso para outros intervalos de tempo e verificar se a gente obtém valores parecidos, né? Então vocês vão ver que o valor encontrado ele varia um pouco, mas ficou aí em torno de 12, 15, 17. Então a gente poderia fazer a média desses valores. E é muito importante que a gente selecione valores de um período de estiagem, como essa estiagem aqui, essa estiagem, essa outra aqui. Não podemos selecionar valores de vazão durante a cheia, tá? Bom, então fazendo a média desses valores, obtivemos um K de 15 dias e o parâmetro A pode ser estimado diretamente a partir do K como exponencial de menos ΔT, que é um dia, dividido por K. Então a gente encontrou 0,93. Bom, de posse desses parâmetros a gente já pode aplicar o nosso filtro. Então, normalmente a gente começa no primeiro intervalo de tempo, a gente diz que a vazão de base é igual à própria vazão, tá? Porque a gente não poderia aplicar o filtro para esse primeiro intervalo de tempo porque a equação necessita da vazão de base no dia anterior. Então a gente vai começar a partir do segundo dia, aplicando essa equação, que diz que B, que é a vazão de base, é igual a essa expressão, que é a função da vazão de base no tempo anterior, da própria vazão do tempo I, e desses parâmetros A e BFI máximo. Então a gente vai aplicar essa equação, vou abrir parênteses, vai ficar 1 menos BFI máximo. Eu vou travar essa célula. Vezes parâmetro A. Vezes a vazão de base no intervalo de tempo anterior, que é na célula F9, mais, abre parênteses, 1 menos parâmetro A, vezes parâmetro BFI máximo, vezes a própria vazão no intervalo de tempo I. Tudo isso dividido por 1 menos A tudo menos o parâmetro A vezes o parâmetro BFI máximo. De novo, vou usar esse sinal aqui para travar essa célula. Pronto. Então,
calculamos que o valor de vazão de base desse intervalo de tempo é igual a 240 metros cúbicos por segundo, mas vocês vão perceber que o valor estimado ficou maior do que o valor que a própria vazão. Então, o que a gente deve fazer ao utilizar essa equação é considerar somente valores abaixo da própria vazão. Então, a gente deveria colocar uma condição aqui, que é escolher o mínimo entre o valor calculado e o valor da própria vazão total. Pronto. Desculpa, é mínimo. Pronto, agora foi. Enfim, a gente poderia fazer esse cálculo de forma recursiva, né? Então, se eu, para o próximo intervalo de tempo, quiser calcular a vazão de base, eu vou usar exatamente a mesma equação, onde agora eu uso essa vazão do dia I com a vazão de base do dia anterior. E assim sucessivamente. Então, a gente pode ir calculando isso para vários dias e, ao aplicar isso para todos os intervalos de tempo, a gente tem a nossa vazão de base. Tá? Agora, a gente poderia incluir isso no gráfico, né? Então, vamos selecionar mais uma série de dados. Vamos considerar esses dados para fazer esse gráfico. E como resultado, a gente tem essa linha laranja apresentando a vazão de base estimada com o filtro de Eckert. Né? Se vocês têm ainda mais curiosidade, vocês poderiam testar o que aconteceria se a gente mudasse os parâmetros, né? Por exemplo, se a gente mudasse o BF máximo para valores maiores, vocês vão perceber que essa linha laranja vai ficar... Opa, não funcionou. Vocês vão perceber que essa linha, botando 0,8, por exemplo, vai aumentar muito a vazão de base, né, e diminuir o escoamento superficial, o escoamento direto, que é a vazão total, linha azul, menos a vazão de base. Ou se a gente diminuísse, vamos passar para 0,1, vocês vão perceber que diminui bastante a vazão de base. Ou 0,2, 0,3, 0,4 e assim sucessivamente. Então vou voltar para o valor original, que era 0,43, calculado pela equação. E vocês poderiam verificar também o que acontece modificando o K. Se a gente diminui muito o K, vou passar para 3 dias, a gente percebe que a recessão fica mais rápida dessa linha de vazão de base, né? E se a gente voltar para 15 dias, é o nosso resultado anterior. Se eu aumentar muito, vou passar para 100 dias, aí vocês percebem que essa recessão da vazão de base fica muito lenta. Tá? Bom, espero que esse exemplo e essa demonstração tenha sido interessante e útil para melhor entendimento do uso de filtros digitais para a separação do escoamento em hidrogramas de vazão. E nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre a separação do escoamento estimada baseado em dados de precipitação. Até lá!